Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos à oração da manhã, aqui no canal do Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio e tenho uma palavra de Deus para o teu coração, que está lá no livro de Salmos, capítulo 56. Salmos 56 vai ser a nossa meditação de hoje, onde nós vamos tirar algumas lições, onde nós vamos nos alimentar dessa palavra para podermos ficar firmes nesse dia de hoje. Salmos 56, verso 1 em diante, diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam, o tempo todo me atacam e me oprimem. Os meus inimigos pressionam-me sem parar. Muitos atacam-me arrogantemente. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? O tempo todo eles distorcem as minhas palavras. Estão sempre tramando prejudicar-me. Conspiram, ficam à espreita, vigiam os meus passos, na esperança de tirar minha vida. Deixarás escapar essa gente tão perversa? Na tua ira, ó Deus, derruba as nações. Registra tu mesmo o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro. Com isso saberei que Deus está a meu favor. Confio em Deus, cuja palavra louvo, no Senhor, cuja palavra louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o homem? Cumprirei os votos que te fiz, ó Deus. A ti apresentarei minhas ofertas de gratidão, pois me livraste da morte e os meus pés de tropeçarem, para que eu ande adiante de Deus, na luz que ilumina os vivos. Queridos, essa palavra do Salmos, capítulo 56, ele é um poema epigráfico. E o que é um poema epigráfico? Só para que nós possamos entender, e você possa entender melhor, Davi escreveu esse texto com o objetivo e com a forma com que o homem ele age em determinado momento. Então ele selecionou ideias, ações, para poder transmitir às pessoas que iriam ler e que irão ler esse texto e pudesse compreender o sentimento dele naquela situação. Quando Davi, que é o salmista desse capítulo, do Salmo 56, ele nos fala sobre situações de opressão, de pressão sobre a vida, de opressão. Mas eu quero aqui separar algo que está muito claro nos nossos dias, na atualidade de hoje, que é o verso 5 e o verso 6, onde diz: o tempo todo eles distorcem as minhas palavras, estão sempre tramando prejudicar-me. Conspiram, ficam à espreita, vigiam os meus passos na esperança de tirar minha vida. Queridos, quando a gente passa nesse período que a gente está de eleições, a gente percebe muito claramente a questão do que eles chamam de fake news, que é montagem de palavras, onde eles captam algumas conversas e vão montando vídeos para poder criar uma ideia falsa, com o objetivo único de prejudicar. Mas eu só coloquei essa situação das eleições para que você possa entender claramente como que o inimigo ele age na nossa vida. E assim age na minha e age na tua. Muitos desses inimigos,
eles ficam muitas vezes só te ouvindo. Eles não conversam, não criam uma amizade com você, mas está ali à espreita, para poder a qualquer momento pegar uma palavra tua, distorcer, para poder te prejudicar. Isso acontece, queridos, em todas as áreas, no trabalho, na faculdade, na escola, na família, no casamento. Você diz uma coisa, você diz A, o outro entende B, com o objetivo talvez de querer se sair ou sobressair na razão. E na vida existem pessoas que conspiram, que ficam ali sempre vigiando, sempre olhando a forma com que nós andamos, com que nós nos vestimos ou com que nós nos pronunciamos para poder também trazer prejuízo para nós. Então, o salmista Davi, ele sentiu isso claramente na pele dele, e ele passou isso de uma forma muito clara nas suas palavras. Ele trouxe essa realidade, essa forma, né, muito clara nesse texto. Agora, é importante dizer que o salmista ele faz questão de salientar na confiança em Deus, na confiança que ele tem no Senhor Deus. Ele demonstra ter um relacionamento íntimo, ao ponto de ele poder confiar plenamente, e que se algo de mal pudesse acontecer, ele faz aquela pergunta: que poderá fazer-me o simples mortal? Porque ele sabia que Deus agiria em seu favor, Deus agiria com justiça, Deus iria agir da forma correta ao ponto de salvar ele, de tirar ele de todo e qualquer mal que pudesse sobrevir sobre ele. No verso 13, a gente vê claramente a oferta de gratidão que o próprio rei Davi ele faz a Deus, porque Deus livrou ele da morte e livrou ele de tropeçar. Agora, eu entendo, queridos, que quando ele fala assim, e os meus pés de tropeçarem, eu volto lá naquele mesmo texto que nós lemos, que é o verso 5 e o verso 6, aonde muitas vezes nós tropeçamos. Não é muitas vezes no pecado, não é tropeçar na rua, não é, mas tropeçar muitas vezes na impulsividade de falar ou na impulsividade de agir e fazer com que essas pessoas possam ter um entendimento mal e possa nos prejudicar. Então até nisso nós temos que orar para que Deus possa nos dar sabedoria no falar, no agir, para que nós não venhamos tropeçar e para que nós não venhamos ser prejudicados pelos inimigos. Esses inimigos, queridos, não é aqueles inimigos muitas vezes declarados, mas muitas vezes aquele que só está esperando uma oportunidade para poder declarar que ele não gosta de você ou que não vai com a sua cara. Então, queridos, nesse dia, vamos consagrar esse dia ao Senhor e vamos pedir para Deus para que Ele possa nos livrar de todas essas situações e todos esses tropeços que nós possamos vir a dar, para que os nossos inimigos não venham a ter nada a poder nos prejudicar ou nos acusar? Vamos lá? Amado Deus e Pai, em nome de Jesus nós queremos consagrar o nosso dia ao Senhor, consagrar ao Senhor todo o nosso dia, todos os nossos afazeres, os nossos caminhos, o nosso trabalho, as metas, meu Pai, todo objetivo de vida desse dia, nós queremos colocar diante do Senhor e pedir ao Senhor, meu Pai, que o Senhor possa nos ajudar. Espírito Santo, em nome de Jesus, nos ajude, Pai, a podermos falar coisas que possam edificar, que não venha dar duplo sentido, que não venhamos agir de uma maneira que nossos inimigos possam querer se levantar contra nós, ou até mesmo querer nos prejudicar, trazendo talvez um prejuízo no trabalho, na área financeira, ou até mesmo dentro de casa com os filhos ou com a esposa, ou até mesmo com o marido.
Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor venha colocar tuas mãos poderosas sobre nós. Espírito Santo, ande conosco nesse dia, nos ajudando, nos aconselhando, sendo o nosso conselheiro em todos os momentos e nos ajuda a viver uma vida em retidão contigo. Amado Deus e Pai, nós pedimos ao Senhor que a luz do Senhor venha estar iluminando as nossas vidas, a nossa casa e a nossa família. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.